E no capítulo dessa terça-feira, dia 29 de junho, da novela Topíssima, o capanga de Pedro liga para o mesmo e diz que está na cola da minha flor. E Pedro fala para o mesmo que ele pode bater com tudo nela e que a mesma deve morrer. Minha flor pedala, mas não percebe que está sendo seguida. O capanga acelera o carro para cima de minha flor, que olha para trás e percebe que está sendo seguida e tenta acelerar. O capanga de Pedro atropela minha flor. Cai o capacete de minha flor na rua. Um rapaz desconhecido assiste o atropelamento de minha flor. Minha flor cai na rua e bate a cabeça no chão e fica desacordada. Edivaldo diz a Graça que a mesma não vai acreditar no que está acontecendo na República. Graça pergunta a Edivaldo se Edson aprontou de novo. Edivaldo diz a Graça que não é com Edson, mas é com Lara Alencar, e que a cachorrinha dela foi parar na República e que parece que a Andréa levou a cachorra para a República. Graça começa a rir com Edivaldo. Pedro entra na sala de Graça todo nervoso. Graça pergunta se está tudo bem com ele e se ele falou com seu filho Mão de Vaca. Pedro fala para Graça que deu outra prensa em Mão de Vaca, mas que é difícil para ele parar de investigar a Veludo Azul. Edivaldo diz a Pedro que faz sentido, porque se para eles está difícil investigar a Veludo Azul, imagine para o Mão de Vaca. Pedro fala para Graça que Mão de Vaca havia prometido em parar de investigar o caso, mas depois do encontro entre Lara e Edson, ele voltou a investigar e acha que tem talento. Graça fala para Pedro que Mão de Vaca tem talento e que ele é eficaz nas investigações e que poderia ter sucesso como investigador. Pedro fala para Graça que o problema é que Mão de Vaca não sabe o quanto a Lara pode ser perigosa e do que ela é capaz e é chefe de uma das drogas mais mortais do Brasil. Edivaldo fala para Pedro que Lara Alencar é apenas uma suspeita. Pedro fala para Edivaldo que Lara é uma forte suspeita e não quer Mão de Vaca no caminho dela, e que apesar dele ser pai e policial, não tem como proteger Mão de Vaca o tempo todo. Minha flor é levada para a ambulância e o rapaz desconhecido bate uma selfie. Minha flor é levada ao hospital. Lara, preocupada com o sumiço da sua cachorra, Lady Lauren, mostra a foto da cachorra a vários garotos de sua redondeza e diz que está enviando para todos postarem o máximo nas redes sociais. Um vizinho fala para Lara que tem vários amigos na Europa e nos Estados Unidos e que eles podem ajudar nas buscas da Lady Lauren. O advogado Alexandre fala para Lara que entende que Lady Lauren é muito especial, mas que duvida que a mesma tenha embarcado para o exterior e que isso é demais. Lara fala para o advogado que existe uma máfia que trafica animais e que Lady Lauren tem pedigree e que aos olhos dos bandidos ela deve valer uma fortuna e que ela daria sua fortuna para recuperar a sua Lady Lauren. O vizinho pergunta a Lara que então vai ter uma recompensa para quem encontrar a Lady Lauren. Lara fala para os vizinhos que eles podem fazer de tudo para achar a Lady Lauren e que ela vai pagar uma grana alta para quem achar a filha dela. A vizinha fica feliz e fala que vão achar a Lady Lauren. Mão de Vaca fala para os amigos que está achando estranho a minha flor ainda não ter chegado até agora. Beca pergunta a Mão de Vaca se o mesmo ainda não ligou para minha flor. Mão de Vaca fala para Beca que já ligou várias vezes, mas só cai na caixa postal, mas que ele vai agora na internet na página da comunidade do Recreio. Mão de Vaca começa a procurar informações na comunidade do Recreio. Mão de Vaca olha na página da comunidade e diz que parece que não houve assaltos na região, mas que houve um atropelamento. Mão de Vaca vê a foto e reconhece minha flor. Mão de Vaca fica desesperado e mostra para os amigos que minha flor foi atropelada. Mão de Vaca fica com medo e assustado. Na sua sala, Beatriz fala para Paulo Roberto que não está acreditando no que ele está pedindo. Paulo Roberto, de forma cínica, fala para Beatriz que ele ficou comovido em ver que Rafael e ela estavam tão tristes pelo que aconteceu com o Cantinho da Laje, que ele resolveu ajudar. Beatriz fala para Paulo Roberto que desde quando mesmo pensa em ajudar os outros, e principalmente a família do Antônio, que ele não considera nem um pouco. Paulo Roberto fala para Beatriz que realmente ele não gosta do Antônio, mas está fazendo isso por causa do Rafael e por ela, e que ela deveria agradecê-lo. Beatriz fala para Paulo Roberto que ele não dá ponto sem nó e pergunta qual é o interesse dele na reconstrução do Cantinho da Laje e pergunta se ele está com a consciência pesada e que conhece bem o mesmo. Paulo Roberto fala para Beatriz que se realmente a mesma lhe conhecesse, saberia que ele está fazendo isso por causa do Rafael. Sofia, com fome, de repente começa a delirar e vê uma pizza grudada na árvore. Antônio fala para Sofia que não está vendo nada não,
e a pizza some para Sofia. Sofia vê vários hambúrgueres na árvore e fica animadíssima. O médico fala para Antônio que Sofia pirou de vez. Os hambúrgueres somem da visão de Sofia, que fala para Antônio que eles estavam bem aqui. Antônio fala para Sofia que ela está com tanta fome que está vendo coisa. Os estudantes da República vão ao hospital obter informações sobre minha flor. Zumbi fala que, por enquanto, o que pode dizer é que a minha flor deu entrada inconsciente, mas ainda não sabe o estado dela. A recepcionista fala que a doutora Vera está agora fazendo os primeiros socorros e avaliando a gravidade das lesões. Mão de Vaca começa a chorar e fala inconsciente como e se ela está respirando ou quebrou alguma coisa. Mão de Vaca sofre e Beca consola o amigo. Zumbi fala para todos que ainda não sabe muita informação, mas assim que souber, vem avisá-los. Gustavo agradece Zumbi por avisar e eles vão ficar aguardando aqui. Sem Noção fala que se a minha flor morrer, brigada com Mão de Vaca, ele nunca mais vai ter sossego. Elizabeth fala para Sem Noção virar essa boca para lá e isso não é coisa que se fale e a minha flor não vai morrer. Seu Nelson fala para todos que sente muito pela amiga deles. Sem Noção fala para seu pai que é dureza e pergunta se ele viu quando ela chegou. Seu Nelson fala que nem percebeu que era ela quando os paramédicos trouxeram. Becca se sente culpada e fala que minha flor não está acostumada a andar de bicicleta nas ruas com o trânsito. E fala para Dagoberto que devia ter esperado ela. Dagoberto fala para Becca se acalmar e pode ter sido uma batida leve, uma queda à toa, e que tem certeza que a minha flor não ia cometer nenhuma imprudência. Elizabeth fala para Dagoberto que acha melhor ele falar isso pro Mão de Vaca então. Dagoberto fala que, claro, ele vai consolar o sobrinho. Lara fala para Andrea revoltada que ela deixou a porta aberta para Lady Loren fugir. Andrea, de maneira irônica, fala tadinha e pergunta se a bebelozinha fugiu e que dó. Lara ameaça Andrea e fala que se alguma coisa acontecer com sua cachorra, vai arrancar o couro dela, pedacinho por pedacinho. Andrea fala para Lara que ela não tem condição nenhuma de lhe ameaçar e que ela fique sabendo que se alguma coisa acontecer com a irmã dela, ela faz questão de arrancar cada pedacinho de silicone implantado nesse corpo gelatinoso e para ela torcer para a irmã dela voltar inteirinha e Lara desliga o celular. Andrea faz carinho em Lady Loren e pergunta como que ela consegue conviver com a broaca da Lara. Andrea olha para a trombada e fala que os dois formam um casal muito fofo. Gustavo avisa o pessoal da produção da novela que hoje não vai dar para eles gravarem. Gustavo desliga o celular e fala para os amigos que já avisou. Becca pergunta se eles se encrencaram, pois não é bom faltar gravação. E Gustavo fala que sabe como é que é isso, e claro que eles não gostaram nem um pouco, isso envolve muita coisa, e atrapalha a ordem de roteiro. Porém, eles entenderam o motivo e liberaram eles, hoje, e a sorte deles é que já tem bastante frente de capítulo. Isadora fala para Gustavo e Becca que está aliviada e que não tem condição de gravar hoje. E emocionada, fala que está muito preocupada com a amiga deles. Dagoberto pergunta para Mão de Vaca se tem alguma novidade e se pegaram o cara que atropelou a minha flor. Mão de Vaca triste fala que por enquanto não e que o safado nem parou e passou batido. Elizabeth fica indignada e fala que o sujeito tinha que pelo menos parar e prestar socorro para a vítima. Mão de Vaca fala que o porém é que não foi um acidente e segundo testemunhas o carro não tinha nem placa e ele estava assim seguindo a minha flor. Becca pergunta para Mão de Vaca que ele está querendo dizer então que foi de propósito. Sem Noção interrompe Becca e fala que foi a Lara Alencar. Seu Nelson fala para o filho que não pode ter sido. Mão de Vaca abalado fala que o Sem Noção tem razão e afirma que foi a Lara. Yasmin fala para Pedro que achou que o mesmo não ia tomar uma atitude dessas sem conversar com ela, mais uma vez, ou com Paulo Roberto. Pedro fala para Yasmin que só chegou onde chegou porque é eficiente, e essa hora a namorada do Leonardo é uma flor morta e abre um sorriso. Yasmin fica chocada com a notícia e fala que quer dizer então que ela está morta mesmo. Pedro fica desconfiado e pergunta para Yasmin cadê a rainha do crime dele, aquela bandida louca que lhe tira do sério, e se aquilo era apenas pose para lhe conquistar. Pergunta se era propaganda enganosa e fala que não importa e que a quer de qualquer jeito. Maria Mole, bandidinha, ou seja lá o que for, está sentindo muita falta dos dois juntos e agarra Yasmin. Yasmin pede para Pedro lhe soltar e fala que está sem cabeça para isso. Pedro fala para Yasmin que está falando que ela é amadora e fala para Yasmin que ela não vai ter futuro na organização se continuar desse jeito e para ela prestar atenção.
Yasmin, desesperada, afirma para Pedro que é muito mais profissional que ele e que apenas não quer encrenca pro lado dela, e fala para Pedro arcar com as consequências caso a polícia venha atrás deles por causa dessa morte. Pedro afirma que ele é a polícia e pergunta para Yasmin se ela esqueceu. Pedro se senta e fala que ele mesmo prende, ele mesmo comete os crimes e, se for preciso, executa também, e pergunta se ela está lhe entendendo. Yasmin, assustada, fala para Pedro que ainda não acredita que o mesmo teve coragem de fazer essa maldade desnecessária com a tal moça. Pedro fala para ela acreditar e que não sabia que a mesma era tão sensível assim, e liga para Paulo Roberto. Antes de continuarmos o resumo da novela topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Paulo Roberto atende a ligação de Pedro e Pedro fala que até que enfim e demorou para atender. O reitor fala para Pedro que está trabalhando e não fica à disposição dele não, e para lhe falar logo o que foi que aconteceu. Pedro fala que não é apenas ele que trabalha, que o trabalho dele já foi feito, e olha para Yasmin. Paulo Roberto pede para Pedro ser mais claro. Pedro fala que o que ele está dizendo é que seu serviço já foi, e Fernando entra e Pedro nem percebe e deixa escapar. A essa hora a minha flor já deve estar morta. Fernando fica chocado e pergunta para Pedro o que ele disse. Pedro, surpreso, fica olhando para Fernando e Paulo Roberto fala que menos uma pedra no sapato deles e agora quer ver se o filho dele para de bancar o investigador e deixa eles em paz. Pedro se levanta e fala que teve um imprevisto e que precisa desligar. O reitor pede para Pedro esperar e pergunta se ele já mexeu os pauzinhos para incriminar a Lara. Pedro dá tchau para Paulo Roberto. Fernando, assustado, pergunta para Pedro se ele ouviu direito que o mesmo mandou matar a namorada do filho dele. Pedro aponta o dedo para Fernando e fala que a audição dele está boa e mandou se matar e pergunta se tem algum problema. Pedro se aproxima de Fernando, que pergunta assustado por que ele fez isso. Pedro fala que é porque ele tinha que fazer, ou era ela ou a organização da Veludo Azul, e pergunta para Fernando de que forma que ele acha que eles resolvem os problemas aqui. E se ele acha que eles pedem educadamente, fala para Fernando não encher, que ele não deve satisfação de nada. Fernando, com medo, fala para Pedro que achava que a parada era só vender droga e fala que se envolver com assassinato não dá, e fala que está fora e já vai abrindo a porta e fala que não quer mais participar disso. Pedro coloca a mão na porta fechando e puxa Fernando pelo pescoço e pergunta se ele pensa se aqui é brincadeira de criança e se é isso mesmo. Yasmin se levanta e Fernando fala que só queria descolar uma grana, agora matar já é demais. E não quer ser cúmplice disso não, e fala que vai embora pedindo por favor para Pedro. Pedro fica alterado e começa a enforcar Fernando e fala que é ele quem decide quem entra e quem sai. Yasmin pede para Pedro parar e pede para Pedro largar o garoto. Pedro grita para Yasmin não encostar nele e largar. Fernando, desesperado, fala que não vai falar para ninguém e suplica para ele deixar ir para casa. Bruno chega, fecha a porta e manda Pedro largar o Fernando agora.